Oi pessoal, estamos de volta para mais uma aula de matemática, nossa aula de número 14. Aqui nós vamos fazer uma revisão das informações dos assuntos que apareceram nas últimas aulas. Então aqui nós vamos estar falando sobre as inequações e também sobre o módulo de um número real. Para começar a falar sobre as informações das aulas anteriores, eu quero estar chamando a atenção aqui para a função polinomial do segundo grau, que foi o primeiro assunto que nós vimos na unidade 3. Dá-se o nome de uma função polinomial do segundo grau ou função quadrática a toda a função f de r em R na forma f de x igual a x ao quadrado mais bx mais c, com a pertencente ao conjunto dos números reais não nulos, b e c pertencente ao conjunto dos números reais. A, b e c na função polinomial do segundo grau são chamadas de coeficientes da função. Aqui eu tenho exemplos como seria essa função polinomial com valores numéricos para a, b e c. Então, eu tenho um f de x aqui igual a 2x ao quadrado mais x mais 1, onde o a vale 2, o b vale 1 e o c vale 1. E eu tenho aqui também outros exemplos, o g de x e o h de x, todos eles funções polinomiais do segundo grau. Uma coisa que apareceu, né, na aula, quando nós vimos a função polinomial do segundo grau, foi como calcular os seus zeros. Então, dá-se o nome de zero da função ao valor de x que anula f de x, que faz f de x ser igual a zero, né? Isto é, que torna f de x igual a zero. Os zeros da função são os locais onde a função intersecta o eixo das abscissas, que é o eixo x. Para estar determinando esses zeros da função, a gente precisa fazer f de x igual a zero. E aí, fazendo isso, nós vamos ter uma equação do segundo grau. Então, teremos ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Para encontrar os zeros, podemos usar a expressão x igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a, que é uma expressão muito conhecida. Vocês aprendem a estar usando ela já desde o estudo da equação do segundo grau e também aqui no estudo da função polinomial do segundo grau. E esse delta que aparece é o discriminante, ele é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Outra coisa ao se estudar a função quadrática é não esquecer como é o comportamento do seu gráfico. Então, o gráfico da função quadrática, né, f de x igual a x ao quadrado mais bx mais c, é uma parábola. Aqui eu mostro a parábola com concavidade para cima, esse espaço. Isso sempre vai acontecer quando o valor de a for positivo, o valor de a for maior que zero. E aqui eu trago uma parábola com concavidade para baixo, onde isso sempre vai acontecer quando o a aqui for menor que zero, for negativo. Lembrando que esse pontinho aqui e esse pontinho são chamados de valores de mínimo e de máximo e também são os vértices do gráfico da minha função polinomial do segundo grau. Eu falei sobre a função polinomial do segundo grau porque ele foi o primeiro assunto que nós vimos ao entrar na terceira unidade. E essa função polinomial do segundo grau mais a do primeiro grau foram usadas para a gente estar estudando as inequações. Então, eu trago aqui as inequações do primeiro e do segundo grau. Dá-se o nome de inequação a qualquer sentença aberta por uma desigualdade. As inequações do primeiro grau, com uma variável, podem ser escritas em uma das seguintes formas: para A pertencente ao conjunto dos números reais não nulos e B pertencente ao conjunto dos números reais. Então, está aqui as formas. Eu tenho ax mais b, seria esse primeiro membro aqui, de acordo com uma função polinomial do primeiro grau, só que ao invés de eu ter uma igualdade para formar uma equação, eu tenho uma desigualdade para formar uma inequação. E aí, considerando as desigualdades possíveis, eu posso ter o maior ou igual, o menor ou igual. Então, qualquer um desses quatro casos aqui seriam inequações do primeiro grau. Já para o segundo grau, aqui o conceito, dá-se o nome de inequação a qualquer sentença aberta para uma desigualdade e as inequações do segundo grau com uma variável podem ser escritas em um dos seguintes modos para o A pertencente ao conjunto dos números reais não nulo, B e C pertencente ao conjunto dos números reais.
aqui os modos possíveis. No primeiro membro, eu tenho aqui a função polinomial do segundo grau e eu tenho o zero no segundo membro e as desigualdades, as mesmas que podem aparecer para a inequação do primeiro grau. Então, pode ter o maior, o menor, maior igual, ou menor ou igual. Então, apareceu desigualdade, você tem uma inequação. Aqui eu trago um exemplo para a gente estar vendo como, revisando, como é que pode estar resolvendo uma inequação. Tem, determine o conjunto de solução da inequação menos 13 mais 5 maior ou igual a menos 25. Então, ele está pedindo o conjunto de solução. A gente não vai encontrar um valor apenas para x, mas um conjunto de valores que fazem com que menos 3x mais 5 seja maior ou igual a menos 25. Para estar resolvendo, eu escrevi aqui novamente, menos 3x mais 5 maior ou igual a menos 25. Vou passar o mais 5 para o lado direito da minha inequação, ele foi negativo. Então, eu fiz menos 25 menos 5 deu menos 30. Vou multiplicar agora ambos os membros por menos 1. Então, eu vou encontrar aqui menos 3x vai ficar 3x positivo, menos 30 vai ficar 30 positivo. E olhe no detalhe aqui a orientação da desigualdade que mudou. Ela era maior ou igual, agora ficou menor ou igual, porque eu multipliquei a inequação por menos 1. Aí você tem que fazer essa troca aqui. Agora, passando 3 para o outro lado da minha desigualdade, né, da minha inequação, eu tenho 30 dividido por 3, descubro que x tem que ser menor ou igual a 10. Com esse valor, eu posso estar montando minha solução final. Então, o conjunto de solução aqui da minha inequação fica escrito da seguinte forma. Ele vai ser igual a x, que pertence ao conjunto dos números reais, tal que esse x é menor ou igual a 10. Toda vez que o x for menor ou igual a 10, menos 3x mais 5 será maior ou igual a menos 25. Avançando aqui, nós vimos também os sistemas de inequações do primeiro e do segundo grau. Então, resolver um sistema de inequações na variável x significa determinar valores para x que satisfaçam simultaneamente todas as inequações que compõem o sistema. Como exemplo aqui de sistema de inequações do primeiro grau, eu tenho o x menos, aí entre parênteses, 3 mais 2x menor que 4. E aqui, minha segunda inequação do sistema, 7x maior ou igual a 4x menos 9. Então, a solução tem que achar os valores de x que satisfazem as duas ao mesmo tempo, certo? Já que é um sistema, o x daqui, o conjunto que representa os valores de x da primeira, tem que ser o mesmo conjunto que representa os valores de x da segunda. Aqui eu trago um exemplo também de um sistema de inequações, só que agora um sistema de inequações do segundo grau. Então, eu tenho aqui x ao quadrado mais 2x menos 8 maior que zero, menos x ao quadrado mais 3x menos 2 menor ou igual a zero. E, de novo, o conjunto de solução da primeira tem que atender também à segunda. Os valores de x que satisfazem a primeira inequação têm que satisfazer também a segunda inequação. Outro tipo de inequação que apareceu no nosso estudo foram as inequações simultâneas, tanto do primeiro grau como do segundo grau. Então, inequações simultâneas são sentenças matemáticas abertas com mais de uma desigualdade. Para resolvê-la, basta decompô-la em inequações com apenas uma desigualdade. Com essas novas inequações, obtém-se um sistema de inequações. Então, está aqui um exemplo de inequação simultânea do primeiro grau, já que aparece duas desigualdades simultaneamente. E para estar resolvendo, eu preciso quebrar isso aqui em duas inequações para montar um sistemazinho e estar resolvendo ele. Uma delas você vai pegar aqui do 3 até o menos 2, seria uma aqui inequação. E a outra inequação você vai pegar do 2x até o 5. Aqui seria minha segunda inequação do sistema. Eu também trouxe um exemplo de sistema de inequações do segundo grau. Perceba que aparece aqui o 4x ao quadrado, que já é uma inequação do segundo grau. Menos 7x mais 2 menor ou igual a 2x ao quadrado menos 3 mais 2 menor que menos 3 mais 4. Então, simultaneamente apareceram duas desigualdades. De novo, eu preciso considerar aqui a primeira parte para estar resolvendo e aqui a segunda parte também para estar resolvendo. E aí eu monto um sistema com as duas e resolvo cada uma separadamente inicialmente. Para estar mostrando aí como resolver sistemas de inequações, eu trouxe também um exemplo, né? O
O exemplo aqui é do x ao quadrado menos 2x maior ou igual a zero e o menos x ao quadrado mais 2x mais 3 maior que zero. E eu vou estar mostrando a solução para esse sistema. Então, eu vou dividir a solução, eu vou resolvendo primeiro essa parte e depois essa parte aqui. Então, para a primeira inequação, eu já calculei aí os zeros. Eu peguei 2x menos 2x igualei a zero e calculei as raízes, os zeros da função, o x' e o x duas linhas. Então, um deu 0 e o outro deu 2. Vou olhar aqui o valor do coeficiente A, que ele é positivo, ele vale 1. E vou fazer aí o esboço do meu gráfico, certo? Fiz aqui o esboço do gráfico. Como ele é positivo, a concavidade da minha parábola está voltada para cima. E esses dois pontos aqui, que ela toca o eixo x, é o 0 e o 2, que são as raízes, são os zeros da função. Valores acima do eixo x mostram aqui valores positivos para a minha função, para o meu gráfico, e valores abaixo do eixo x eu tenho valores negativos. Agora eu vou considerar minha segunda inequação. Então eu vou também estar calculando os zeros da função, as raízes. Então calculei o x' e o x duas linhas. Deu 3 e o outro deu menos 1. Nesse momento você pode perguntar, como é que você está calculando o x' e o x duas linhas? Eu estou calculando com aquelas expressões que apareceram no início da aula, né? Que envolve o delta, o menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 2a, e o próprio delta, que é o b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Aqui eu vou olhar o valor do coeficiente A, ele é negativo. Quando isso acontece, minha parábola tem concavidade voltada para baixo. E aqui estão os valores que o gráfico toca no eixo x, né, que é o menos 1 e o 3. Repare também que a primeira inequação quer valores maiores ou iguais a zero. Então, como ele quer igual a zero, a função vai ser zero nas próprias raízes. Então, eu desenhei aqui a bolinha fechada, a bolinha preta. E aqui na segunda inequação, ele só quer valores maiores que zero. Ele não quer o próprio zero. Então, nas raízes, eu deixei a bolinha aberta, certo? Esse detalhe aí que é importante para estar analisando o comportamento do gráfico. Agora que eu tenho o comportamento dos dois, né? Aqui eu sei que entre menos 1 e 3 o gráfico é positivo, e aqui antes do menos 1 ele é negativo, e depois do 3 ele é negativo também. Agora que eu sei o comportamento dos dois, vou partir para a parte final da minha solução. Eu vou fazer a intersecção entre a solução 1 e a solução 2. Aí eu trouxe aqui um quadro mostrando a intersecção. Na primeira linha eu coloquei a solução 1, está aqui ó, valores menores que 0 e valores maiores que 2 fazem a função ser positiva, né? E no próprio 2 e no próprio 0, aqui a função assume valor nulo, valor 0, como a equação pediu. E aqui eu risquei tudo entre menos 1 e 3, porque ela quer a região onde a função seja positiva, né? A minha equação seja positiva. Então, ele vai ser positivo entre menos 1 e 3. E agora, fazendo a intersecção dessas soluções, eu percebo que as regiões que são comuns são essas aqui, comum, então eu desenhei ela aqui embaixo, e essa aqui também, que eu desenhei aqui embaixo. Aí note que essa bolinha aqui desceu aberta, porque aqui eu não tenho menos 1, ou melhor, aqui eu tenho menos 1, mas aqui eu não tenho menos 1, então não faz parte das duas, tem que descer aberta. Já aqui eu tenho 0 e aqui também eu tenho 0, ela desceu fechada. Aqui eu tenho 2 e aqui eu também tenho 2, ela desceu fechada. Aqui eu tenho 3, mas aqui eu não tenho 3, ela está aberta, então ela desce aberta também. E aí eu risquei tudo entre eles. E aí fazendo essa análise eu posso estar chegando na minha solução final. Então, x pertence aos reais, tal que menos 1 é menor que x, e x é menor ou igual a zero, por causa da bolinha fechada, ou eu tenho outra região que diz que o 2 é menor ou igual a x, igual porque a bolinha é fechada, e o x que está aqui é menor que 3. Então eu preciso seguir esses passos para estar resolvendo um sistema de inequações. Esses mesmos passos podem ser usados para estar resolvendo as inequações simultâneas. No final, eu ainda coloquei essa mesma solução usando agora a notação de intervalos. Então, eu coloco aqui aberto em menos 1 e fechado em 0.
Então aqui está fechado porque aqui tem o igual. E aqui eu digo que a outra parte, né, da minha solução é a união entre fechado em 2, certo? Que aqui tem igual, e aberto em 3. Então, o que está expresso aqui como solução quer dizer a mesma coisa que está dizendo aqui nessa primeira linha. Só que aqui estamos usando notações diferentes. Essa notação aqui de baixo é uma notação específica para intervalos. Também apareceu no nosso estudo outros tipos de inequação, que foram a inequação produto e a inequação quociente. Aqui eu estou mostrando alguns exemplos. Como o nome está dizendo, a inequação produto você precisa de uma multiplicação. Então eu tenho aqui uma inequação produto do primeiro grau. Tenho x mais 1 vezes 3x menos 2, menor que zero, seria um exemplo. Aqui eu tenho uma inequação produto do segundo grau, porque eu tenho x vezes, aí entre parênteses eu tenho uma função do segundo grau, certo? A inequação quociente, como o nome está dizendo, eu preciso de uma divisão. Então eu tenho aqui um exemplo de inequação quociente do primeiro grau. X mais 3 dividido por 2 menos x, menor que zero. E aqui, por último, eu tenho um exemplo de inequação quociente do segundo grau. Então eu tenho x menos 5. E aqui na parte de baixo, né, no meu denominador, eu tenho x ao quadrado menos x menos 42 maior ou igual a zero. Então aqui seriam os dois primeiros exemplos de inequação produto e os dois seguintes exemplos de inequação quociente. Primeiro do primeiro grau, depois do segundo grau. Primeiro grau e segundo grau. Eu também trouxe um exemplo de uma inequação produto do segundo grau e eu vou estar resolvendo para mostrar para vocês como chegar na solução. Então eu vou dividir essa inequação produto em duas partes. A primeira parte eu vou estar chamando de f de x e a segunda de g de x. E vou estar respondendo cada uma separadamente. Primeiro para f de x. Eu já calculei as raízes, o x' deu menos 1 e o x duas linhas deu 3. Aí eu olho aí o valor do coeficiente A, ele é positivo, com cavidade voltada para cima. Primeiro ponto, a primeira raiz aqui, menos 1. Segundo ponto, a raiz aqui, 3. Valores acima são positivos, né? Valores acima do eixo x, valores abaixo, negativo. Certo? Como ele quer que seja igual a zero, o produto seja igual a zero, também deixei a bolinha fechada. Considerando agora o g de x, que é a minha segunda parte do produto, também calculei as raízes, uma deu 1 sobre 2 e a outra deu 2. Olhando aqui o valor de A, do coeficiente A, ele é 2, ele é positivo, então a concavidade do meu gráfico também está voltada para cima. E aí a primeira raiz é 1/2, a segunda vale 2. E também, como ele quer igual a zero, deixei as bolinhas fechadas. E os valores acima são positivos, os valores abaixo são negativos. Quando a gente está considerando aí a região onde é positivo ou negativo, lembre-se que a gente está fazendo o estudo do sinal da função. E isso é muito importante para estar determinando a solução final das inequações. Então, numa próxima tela, eu peguei todas as raízes que apareceram e todos os comportamentos com relação aos sinais e coloquei aqui no meu quadro de sinais. Então, juntando todas as raízes, eu tenho em ordem crescente, eu tenho menos 1, 1/2, 2 e 3. E aí, para o meu f de x, ele é positivo antes do menos 1, olhando lá para o comportamento do exposto do gráfico, e ele é positivo para depois de 3. E entre menos 1 e 3, ele era negativo. Já meu g de x, ele é positivo antes do 1 sobre 2, está aqui positivo, e ele é positivo depois do 2, está aqui positivo. E entre 1/2 e 2, ele é negativo. Agora, minha solução final tem que envolver o produto entre os dois. Então, vamos aqui. Mais vezes mais dá mais, menos vezes mais dá menos, menos vezes menos dá mais, menos vezes mais dá menos, e mais vezes mais dá mais, certo? E aí eu consigo achar essa última região aqui. E eu repeti aqui também as raízes que apareceram. Analisando agora a minha inequação, ela quer os valores que ela seja menor, ou onde o produto seja menor ou igual a zero. Então, onde é que ela vai ser zero? Nas próprias raízes. Está aqui. E aonde ela vai ser menor que zero? Aonde ela for negativa. Então, risquei aqui esses espaços aonde ela apresenta valores negativos. Considerando essa análise, está aqui ó, f de x vezes g de x, eu posso estar montando minha solução final.
Então, x pertence aos reais, tal que menos 1 é menor ou igual a x, o igual por causa das bolinhas fechadas, viu? A gente bota o igual. Menos 1 é menor ou igual a x, e x é menor ou igual a 1 meio. Ou, eu tenho outra região que diz que 2 é menor ou igual a x, e x é menor ou igual a 3. Qualquer valor de x escolhido aqui nessas regiões, né, entre menos 1 e 1 sobre 2, e entre 2 e 3, fazem meu produto ser menor que zero. E qualquer valor aqui das raízes faz meu produto ser igual a zero, certo? Então, isso aí seria a resolução, a solução de uma inequação produto. Nós também falamos aí na última aula, começamos a estudar os módulos. E o interesse aqui, né, na última aula, o interesse da última aula foi entender o que era o módulo de um número real, para no futuro a gente estar estudando a função modular. Então aqui eu vou trazer algumas ideias que nós vimos nessa aula a título de revisão. Então, o módulo ou valor absoluto de um número real x, que indicamos por x com essas duas barrinhas, é igual a x, se esse x for maior ou igual a zero, ou vai ser o menos x, se esse x for menor do que zero. Eu posso resumir esse comportamento dizendo que o módulo de um número real é sempre maior ou igual a zero, certo? Ele sempre vai ser positivo ou o próprio zero. E aqui eu tenho essa afirmação novamente, dizendo que o módulo de x é maior ou igual a zero para todo x, e nesse caso, para todo x real. Nós vimos também nessa última aula as equações modulares. E aí são as equações onde o módulo aparece pelo menos em uma expressão com uma incógnita. Eu estou trazendo aqui um exemplo. Tenho aí o exemplo A, x menos 1 módulo igual a 7. Isso seria uma equação modular. O B eu tenho módulo de 2x menos 3 igual a 13. O C, módulo de x mais 1 igual a 2x menos 1. Aqui o exemplo D, módulo de 3x menos 1 igual a módulo de x mais 2. Então, todos esses exemplos seriam exemplos de equações modulares. Eu também trouxe um exemplo novo para estar resolvendo e mostrando a vocês como chegar na solução das equações modulares. O exemplo diz, resolva a equação modular, aí tem aí, módulo de 8x menos 5 igual a 35. Para estar resolvendo, primeiro eu vou considerar que 8x menos 5 gera aqui um número positivo, que essa subtração me traz um número positivo, e vou igualar ao 35. Passando 5 para o outro lado da igualdade, ele ficou mais 5. E aí 35 mais 5 deu 40, e o 8 que está multiplicando, passando para o lado direito da igualdade, ele foi dividindo. Então eu descubro aí que meu x igual a 5. Essa seria a primeira solução. Minha segunda, eu vou considerar que essa subtração está me gerando um número negativo. E como ela está em módulo e gerou um número negativo, eu tenho que multiplicar por menos 1 para ela ficar positiva. Então ficou menos, entre parênteses, 8x menos 5 igual a 35. Multiplicando aí ambos os lados da igualdade por menos 1, eu fiquei com esse primeiro membro positivo e o segundo membro negativo. Ficou menos 35. Aí passando o menos 5 para o outro lado, ele foi mais 5. Menos 35 mais 5 dá menos 30. O 8 foi dividindo. Eu não tenho como dividir exatamente o menos 30 por 8, mas eu simplifiquei e coloquei aí o x igual a menos 15 sobre 4, certo? Então eu teria aí como solução menos 15 sobre 4 e 5 para a minha equação modular. Não esqueçam de conferir se essas soluções elas são válidas. Então, se eu colocar aqui, por exemplo, o 5 no lugar do x, eu vou ter 8 vezes 5, que dá 40. 40 menos 5, 35. Módulo de 35 dá o próprio 35. Então, essa solução aqui seria válida. Se eu colocar o menos 15 sobre 4 aqui, também vai bater. Então, se eu fizer aqui 8 vezes menos 15 sobre 4, eu posso estar dividindo o 8 pelo 4, aí vai dar 2. O 2 vezes o menos 15 vai dar menos 30. Menos 30 menos 5, menos 35. Certo? Substituindo. Módulo de menos 35 também dá 35. Certo? Eu não fiz aqui o teste, só falei oralmente.
vocês podem estar tentando aí fazer esse teste para comprovar que as duas soluções são verdadeiras, certo? Bom, pessoal, essas foram as informações da nossa revisão. Não esqueçam de estar fazendo as atividades para estar fixando a matéria. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.